Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, à primeira vista, parece super técnico, sabe? Mas que, na verdade, explica o porquê de um mundo ser como ele é. É verdade. Recebemos uma apresentação acadêmica sobre operações de exportação e o que me chamou a atenção logo de cara foi uma ideia que parece óbvia, mas que a gente esquece. Qual? Que o comércio global não é uma bagunça, tipo uma terra de ninguém. Pelo contrário, é um jogo com regras muito bem definidas. E a nossa missão hoje é entender o manual desse jogo. Exatamente. E o foco desse manual são os acordos comerciais, né? Os famosos blocos econômicos. Isso, a gente ouve falar tanto de Mercosul, União Europeia, mas o que isso significa na prática? Então, a fonte que a gente tem, citando o autor Ked, propõe uma lógica bem simples. Os países formam esses blocos para criar, estradas comerciais melhores entre si. Estradas. Gostei da analogia. Mais rápidas, mais baratas, com menos pedágio, sabe? O objetivo final é fazer com que os produtos, os serviços e, às vezes, até as pessoas circulem com muito mais liberdade. Faz todo sentido. Então, a gente pode partir do princípio que não existe um único modelo de bloco? Não mesmo. O material que temos aqui desenha uma espécie de escada, com 5 degraus de integração, e cada degrau representa um nível de comprometimento maior entre os países. Vamos subir essa escada, começando pelo mais baixo. Vamos lá. O primeiro degrau, que é o ponto de partida de tudo, é a chamada área ou zona de preferência tarifária. O nome já dá uma boa pista. Preferência tarifária. Me soa como um clube de vantagens, tipo, eu te dou um desconto aqui, você me dá um desconto ali. É por aí? É a analogia perfeita. Pensa num cartão de fidelidade entre países. Eles criam uma lista bem específica de produtos. Ah, não é pra tudo então. Não, de jeito nenhum. É só para aqueles produtos da lista. E aí, eles combinam de dar descontos nas tarifas de importação só para esses itens. O material até cita a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, como exemplo. É como se fosse um primeiro aperto de mãos, né? Vamos começar a conversar. Exatamente. É um jeito de dizer, ei, vamos começar a fazer negócios de um jeito mais fácil. Mas ainda é bem limitado. Ok, um começo tímido, mas imagino que a ambição seja maior. Qual é o próximo passo para levar isso mais a sério e, de fato, começar a abrir as fronteiras? Qual é o segundo degrau? Aí o salto é grande, viu? A gente sobe para a zona de livre comércio. E aqui a conversa muda completamente. Como assim? A regra não é mais desconto em alguns itens. A regra passa a ser tarifa zero para quase tudo que é comercializado entre nós. Ah, entendi. A palavra-chave aqui é entre. Isso. As barreiras comerciais, as tarifas, as cotas de importação, tudo isso praticamente desaparece para os países que são membros do bloco. Certo. Então, dentro do bloco, as mercadorias circulam livremente, quase como se fosse um único país. Mas, e quando um desses países quer comprar algo de fora? Digamos, da China. Essa é a questão central e a grande limitação desse modelo. Cada país membro continua com a sua própria política comercial para o resto do mundo. Cada um com suas próprias tarifas. Exato. O exemplo clássico da nossa fonte é o NAFTA, o acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, que hoje virou o SMCA. Certo. Na prática, um carro feito no México entrava nos Estados Unidos sem pagar tarifa. Mas os Estados Unidos podiam cobrar, 10% de imposto sobre um carro alemão, enquanto o México podia cobrar 15% pelo mesmíssimo carro. Nossa. Cada um por si, na fronteira externa. Espera aí, mas isso não cria uma distorção gigantesca? Quer dizer, se eu sou uma montadora alemã, eu não vou tentar mandar meus carros para o México, que tem a tarifa mais baixa, para depois empurrar para o mercado americano sem pagar o imposto? Você acabou de descrever o principal problema de uma zona de livre comércio. É o que os economistas chamam de deflexão de comércio. Deflexão de comércio. É exatamente essa busca pela porta de entrada mais barata do bloco. E para evitar isso, eles precisam criar regras de origem super complexas. Para provar que o produto é mesmo de lá, né? Isso, para provar que foi feito dentro do bloco e não só maquiado ali. É uma dor de cabeça logística e burocrática enorme. E é a solução para esse problema que leva a gente para o terceiro degrau. Que seria?
Imagino, unificar fronteira com o resto do mundo. Exatamente. Bem-vindo à União Aduaneira. O que define este degrau é a criação de um elemento mágico chamado Tarifa Externa Comum, a famosa TEC. TEC. A gente ouve muito essa sigla quando se fala de Mercosul. Então, além do livre comércio interno, que já existia no degrau anterior, agora todos os países do bloco cobram a mesmíssima tarifa de importação para produtos de fora. Isso. Acabou a história de cada um por si. Se um produto da Coreia do Sul quer entrar no mercado, ele vai pagar a mesma TEC. Não importa se o navio vai atracar no Porto de Santos, aqui no Brasil, ou no de Buenos Aires, na Argentina. Isso resolve o problema da deflexão. Resolve. E, mais importante, força o bloco a negociar com o resto do mundo como uma frente única, com uma só voz. A força de negociação aumenta. Nossa, exponencialmente. Isso. Na teoria, parece perfeito. Mas a gente sabe que o Mercosul, que é o nosso exemplo de união aduaneira, vive cheio de desafios, para dizer o mínimo. Na prática, essa TEC é realmente a mesma para todo mundo, para tudo? Ótima pergunta. Porque é aí que a teoria encontra a realidade, né? O Mercosul é, oficialmente, uma união aduaneira. Mas o próprio material diz que é uma união aduaneira imperfeita. Imperfeita por quê? A TEC existe, mas existem também as listas de exceções. Cada país tem direito a uma lista de produtos que são estratégicos e para esses produtos eles podem aplicar uma tarifa diferente da TEC. Isso sem falar das barreiras não tarifárias, né? Aquelas exigências burocráticas, sanitárias. Isso, que na prática dificultam a entrada de produtos do vizinho. Então sim, o objetivo é ser uma união aduaneira plena. Mas o dia a dia é feito de muita negociação e muito atrito. Entendi. E dentro dessa estrutura toda do Mercosul, como se garante, na prática, que o comércio entre os membros principais flua como deveria? O material destaca um mecanismo específico, o ACE 18. Onde ele entra nessa história? O ACE 18, que é o Acordo de Complementação Econômica número 18, é como se fosse um dos pilares que sustentam o prédio do Mercosul. Certo. Ele é um instrumento legal que formaliza essa relação de livre comércio entre os 4 sócios fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a fonte destaca um detalhe crucial sobre ele. Qual seria? O acordo estabelece as preferências comerciais indiferente da classificação fiscal dada pela Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM. Ok, vamos destrinchar isso. A NCM é tipo o CPF de cada produto, né? Um código que diz exatamente o que ele é. Exato. Dizer que a preferência vale indiferente da classificação soa como se a regra fosse: olha, se veio de um desses 4 países, a princípio entra sem tarifa e ponto final. E é exatamente essa a força do acordo. Ele estabeleceu uma presunção de livre comércio muito, muito forte no núcleo do bloco. É a formalização da ideia de que, entre esses parceiros, a liberdade é a regra, sabe? A exceção tem que ser muito bem justificada. É o que dá a base jurídica para o negócio funcionar apesar das imperfeições. Isso, apesar de todas elas. Certo. Já subimos 3 degraus. Unificamos o comércio interno e a fronteira externa. Parece que já cobrimos quase tudo que envolve mercadorias. O que mais pode ser integrado? O que tem no 4º degrau? No 4º degrau, o mercado comum, a integração vai além das caixas e dos containers. Ela passa a incluir os fatores de produção. Fatores de produção. Estamos falando de capital e trabalho, dinheiro e pessoas, certo? Exatamente. No mercado comum, não são só os produtos que circulam livremente. O capital também. Investimentos podem fluir sem barreiras. E, o mais impactante, as pessoas também. Ah, livre circulação de pessoas. Isso. Um cidadão de um país membro pode se mudar, viver e trabalhar em qualquer outro país do bloco com um mínimo de burocracia. O exemplo óbvio é a União Europeia. Um engenheiro português pode pegar uma oferta de emprego na Alemanha e se mudar na semana seguinte, sem precisar daqueles vistos super complexos. Exato. E um fundo de investimento francês pode comprar uma empresa na Itália com a mesma facilidade que compraria uma em Paris. Mas
Nossa, pensa no nível de confiança e de harmonização de regras que isso exige. É gigantesco. Para isso funcionar, os países precisam alinhar suas políticas macroeconômicas, leis trabalhistas, regulações financeiras, sistemas de previdência. É uma seção de soberania enorme. Você não está mais só abrindo o seu mercado de bens, você está integrando a própria estrutura da sua sociedade e da sua economia. Com certeza, é um passo muito, muito grande. Imaginam a complexidade disso e as tensões que deve gerar. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, não foi em grande parte uma reação a essa livre circulação de pessoas. Sem dúvida. O mercado comum é extremamente poderoso economicamente, mas também é politicamente muito sensível. A questão da migração interna foi um dos pilares da campanha pela saída, mostrando como esse nível de integração profunda pode criar atritos culturais e sociais que desafiam a própria existência do bloco. Uau! E mesmo depois de tudo isso, ainda existe um último degrau na escada, o quinto: a união econômica e monetária. O que mais falta integrar? Falta o coração da soberania econômica de um país: o dinheiro. A moeda. A União Econômica e Monetária pega tudo que tem no mercado comum e adiciona uma moeda única, uma política monetária unificada e um banco central comum para todo o bloco. Espera aí. Isso quer dizer que um país abre mão de controlar a própria moeda, de imprimir dinheiro e de definir a própria taxa de juros? Isso é radical. É o ápice da integração. O exemplo mais claro, como aponta o material, é a zona do euro. 20 países da União Europeia que usam o euro. Isso significa que a política monetária de Portugal, da Irlanda, da Alemanha, não é decidida em Lisboa ou Berlim. Não, é decidida em Frankfurt pelo Banco Central Europeu, para todos eles. Então, se a Grécia entra numa crise econômica profunda, ela não pode, por exemplo, desvalorizar a moeda para tornar suas exportações mais baratas ou baixar os juros para estimular a economia. Não pode. Ela fica amarrada à política monetária única que é pensada para a média da zona do euro, não para a realidade específica de um país em crise. Nossa, uma camisa de força. Foi exatamente essa camisa de força que tornou a crise da dívida europeia, uma década atrás, tão dolorosa e difícil de resolver. Você ganha em estabilidade, elimina o risco do câmbio, facilita o comércio, mas perde a principal ferramenta de ajuste de um país. É o troca final. Eficiência econômica por soberania nacional. Basicamente, sim. Que jornada. Recapitulando então, a gente saiu de um simples clube de descontos em alguns produtos para chegar num ponto em que um grupo de países compartilha até a mesma carteira. Isso. E cada degrau exige mais confiança, mais integração. E a renúncia é uma parte da própria autonomia. E vimos como o Mercosul, o nosso bloco, se encaixa ali no terceiro degrau, né? O de união aduaneira, mas com as suas particularidades e desafios constantes. E tendo no ACE 18 um de seus mecanismos centrais de funcionamento. Certo. E no fim do dia, por que isso importa? Para quem trabalha com logística ou comércio exterior é óbvio, mas para quem está nos ouvindo e não é da área, o impacto é direto, não é? Totalmente. Isso define o preço do vinho argentino no supermercado, a facilidade de encontrar um eletrônico importado, a variedade de carros disponíveis. Com certeza. E se a gente conectar isso ao quadro geral? O material nos apresentou esses modelos de integração que foram tipo a trilha sonora da globalização nas últimas décadas, né? A lógica era sempre derrubar mais e mais barreiras. Mas o mundo de hoje parece estar se movendo na direção contrária. Exatamente. Você diz com as tensões comerciais, o discurso de trazer as fábricas de volta, o protecionismo. Isso. A gente vive um momento de reavaliação das cadeias globais, de nacionalismo econômico. A lógica de abrir fronteiras está sendo questionada. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que o material não responde, mas nos provoca a pensar. E qual seria? A questão que fica é: esses blocos que a gente estudou, como a União Europeia e o Mercosul, foram criados para um mundo que buscava integração. Certo. Nesse novo cenário de fragmentação, de desconfiança, eles vão servir como fortalezas
protegendo e aprofundando o comércio entre seus membros como um refúgio seguro? Ou o contrário? Ou as pressões externas e as tensões internas vão ser tão fortes que a gente vai ver esses blocos se enfraquecerem, com cada país buscando salvar a própria pele? Será que a gente está testemunhando o auge desses modelos ou o começo de sua grande reconfiguração?